E aí, aqui é o Danilo, bem-vindo ao episódio de número 0 do podcast Pré-Talk. A proposta desse canal é trazer tudo o que há de mais importante no mundo da programação neurolinguística e da hipnose. Meu nome é Danilo Salgado, durante 12 anos eu trabalhei como gerente comercial. Mas olha, eu não aguentava mais a carreira que eu havia criado para mim. Nesse meio tempo eu comecei a estudar muito. Eu fiz formações em coaching, em análise de perfil comportamental. Tudo que era desenvolvimento humano eu adorava. E acabei caindo nessa ferramenta chamada programação neurolinguística e depois dela na hipnose. E eu fiz a minha transição de carreira e hoje eu sou especialista em hipnose, atuo com terapia, com pessoas com ansiedade, depressão, baixa autoestima, fobias principalmente. E com programação neurolinguística eu também atuo desenvolvendo líderes, vendedores. E nesse espaço, que é esse canal chamado Pré-Talk, além de resumos de livros, dicas, técnicas para você colocar em prática, eu vou explorar profundamente entrevistas com grandes e, por que não, pequenos nomes da hipnose e da programação neurolinguística. O intuito é trazer pessoas que fazem a diferença, sejam elas em níveis nacionais, mas também em níveis regionais, pessoas que fazem verdadeiramente a diferença na região em que elas atuam. Então, se você não aguenta mais o seu emprego e está estudando essas ferramentas e pensando em fazer a sua transição de carreira, ou se você é um terapeuta, psicólogo, coach e está pensando em adicionar essas ferramentas no seu arsenal, é aqui que você vai encontrar as histórias e as ferramentas que vão te ajudar a seguir para o próximo nível. Demorou? Pré-Talk, para você que ainda não é familiarizado com esse termo, e eu vou te explicar. Cara, tanto na PNL quanto na hipnose, o pré-talk é um elemento fundamental. A hipnose ela segue um passo a passo. O primeiro passo em todo o processo de hipnose, seja a hipnose clínica, street hipnose ou numa negociação em vendas, o primeiro passo que nós damos é a conexão, ou mais conhecido como rapport, que é quando você usa estratégias já validadas para que a pessoa te aceite mais facilmente e compre você. Nos episódios nós vamos nos aprofundar bastante sobre esses passo a passos da hipnose. Então olha só, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal se você está vendo pelo YouTube, ativa as notificações, ou se você está vendo pelo Spotify ou por qualquer uma das plataformas que roda um podcast, independente de qual for ela, já assina aqui o nosso podcast, fechou? E falando, o segundo passo para a hipnose funcionar é o pré-talk, é um passo fundamental. Para alguns hipnólogos e hipnotistas, assim como eu, entendem que o pré-talk é a parte mais importante de todo o processo. O pré-talk é o momento de você quebrar todas as objeções que a pessoa que vai ser hipnotizada precisa ser quebrado para que ela verdadeiramente entre em transe. Então você vai explicar o que é hipnose, o que não é hipnose. Você vai quebrar todas as objeções que ela trouxer. Então, o nosso podcast chama-se Pré-Talk porque, além das aulas, dos resumos de livros, teremos, como eu já disse, entrevistas com os nomes nacionais e regionais da hipnose e da PNL. E então o talk vem aí de entrevista e bate-papo, entendeu? Bom, e se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser me ajudar, já deixa aqui embaixo nos comentários o que você mais gostaria de ouvir num podcast. É resumo de livros sobre hipnose e PNL? Você quer saber de técnicas? Você quer entrevistas e saber as histórias desses profissionais? Deixa aqui embaixo que vai me ajudar muito. E ó, a proposta para as entrevistas é que elas vão ser assim bem diferentes, porque eu vou explorar profundamente como cada profissional chegou no nível em que ele chegou. Nós vamos literalmente modelar cada um desses caras e dessas mulheres e entender o que eles fizeram. Então, nesse podcast você pode se preparar que você vai ter vários insights, você vai quebrar várias crenças e principalmente vai ampliar o seu mapa de mundo, que é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Então você vai entender o passo a passo do que eles fizeram, por que eles fizeram, os resultados que eles tiveram, tanto os resultados positivos quanto resultados negativos. E no final de cada entrevista, cada um desses nomes vai trazer uma super aula pra gente, uma aula forte
com um tema bem específico. Então olha só, para dar um spoiler aí para você nessa primeira temporada, nós já fechamos uma entrevista com já fechamos entrevistas com vários nomes, dentre eles o professor Rogério Castilho, que eu não sei se você conhece, mas é um trainer psicólogo de fama internacional em programação neurolinguística e vai dar uma super aula sobre neurociência, hipnose e PNL pra gente, além de contar a história dele. Nós fechamos também com o Michel William Clare, que é um coach, um peak performance coach que tem cursos online, a mentoria sobre programação neurolinguística, é um cara fantástico que vai falar com a gente sobre metamodelo e também já está confirmado uma entrevista e um bate-papo com o professor Gogo Neto. Ele é a maior referência em hipnose não verbal no Brasil. Você já imaginou que dá para hipnotizar alguém sem falar uma palavra? Pois é. Eu tive no curso do Gogo, aprendi a fazer e ele vai dar aqui uma super aula e contar a história deles. Demorou? Cara, esse tipo de conteúdo te interessa? Então olha só, você já sabe, assina o podcast, se inscreva no canal se você está vendo pelo YouTube, porque o próximo episódio nós já vamos fazer uma introdução à programação neurolinguística e você vai saber tudo o que você precisa saber para saber se PNL é verdadeiramente para você. Demorou? Um forte abraço e a gente se vê ou se ouve no próximo podcast.